testemunhos você acompanhou no decorrer do programa? Pessoas que viveram do outro lado da vida, do lado avesso da vida, e mudaram de vida. Quando ninguém acreditava mais nelas, elas deram a volta por cima. Agora, isso não foi uma mágica, não foi no estalo de dedo. Isso não aconteceu por obra do destino, ou por caridade, ou porque eles chegaram na igreja. Eles não se resumiram a apenas acompanhar o programa. Essa mudança foi consequência, resultado de uma atitude de fé. É o que você precisa fazer. Pare de chorar. Pare de culpar fulano, beltrano, ciclano. Usa a sua fé. A fé em Deus muda qualquer situação. E na nação dos 318 você vai aprender a usá-la. EQS entre as quadras 212, 213. Asa Sul. É fácil encontrar. Em frente à estação de metrô 112 Sul fica o Cenáculo do Espírito Santo. Às 7h30 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 3, às 18 ou às 20 horas. Honestamente, você só vai continuar vivendo como tem vivido, se você quiser. Um forte abraço e até lá. Eu tenho uma palavra liberada sobre mim, promessa do Deus vivo que... Olá, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, 25 de março. Agora são 6h30 da manhã e o Direto da Redação está começando. A polícia concluiu o inquérito sobre o incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, que matou 241 pessoas e feriu outras 123. 16 pessoas foram indiciadas por homicídio. Mais de 800 depoimentos fazem parte das 13 mil páginas do inquérito. 35 pessoas foram responsabilizadas pela tragédia, 16 criminalmente. Entre elas, os donos da boate, Mauro Hoffman e Elisandro Spor, o Kiko, além da mãe e da irmã dele, também sócias da boate. O cantor e o produtor da banda Gurizada Fandangueira e 2 bombeiros. Todos vão responder por homicídio com dolo eventual, pois assumiram o risco de provocar a morte. Nós não estamos aqui para agradar a todos, nós estamos aqui para esclarecer os fatos e apontar tecnicamente em que isso consiste. Nós vamos procurar, sim, agora, sem pressa e na medida do possível, também esclarecer todas essas circunstâncias. O prefeito de Santa Maria, César Schirmer, também está entre os responsabilizados no inquérito. Mas, como ele tem fórum privilegiado, a Polícia Civil vai encaminhar uma cópia do documento ao Tribunal de Justiça. Ele teria contribuído a sua atitude, né, que seria homicídio culposo. Então, em razão disso, estão remetendo os autos do inquérito à 4ª Câmara Criminal, que é quem tem competência para julgar prefeitos no estado do Rio Grande do Sul. Neste vídeo, feito por uma das vítimas e divulgado hoje, um dos integrantes da banda aparece tentando acionar o extintor de incêndio que não funciona. Ele desiste e vai embora. 40 segundos depois, a fumaça tóxica toma conta da boate, o que desespera quem estava lá dentro. Os bombeiros também enxertaram uma informação dentro dos documentos, um cálculo populacional que num primeiro momento nos levou a uma situação de erro. Nós nos equivocamos, falava em 691 pessoas. Hoje, com base no laudo pericial, fica evidente, 769 pessoas podem estar lá. 241 pessoas morreram na tragédia. Vamos tirar as mais conclusões e vamos conversar na segunda-feira às 11 horas para ter mais definições e o que os outros pais acharam. No portal R7, a lista completa dos indiciados no incêndio da Boate Kiss. Acesse r7.com. Clientes de um shopping na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, viveram momentos de tensão. Bandidos assaltaram um carro forte, houve tiroteio e um segurança morreu. Funcionários assustados. Sei que foi um pânico, todo mundo correria e desespero. Segundo testemunhas, os bandidos entraram no shopping de táxi por volta de 9 da manhã. Eles estacionaram para esperar a chegada do dinheiro. Quando o carro forte parou, os criminosos entraram em ação. Assaltantes e seguranças da empresa que fazia o transporte do dinheiro trocaram tiros aqui mesmo, dentro do estacionamento. O shopping ainda estava fechado, mas a maioria dos funcionários já havia chegado para trabalhar. Durante o tiroteio,
um bandido e 2 seguranças foram baleados. Um dos vigilantes morreu na hora. O outro foi levado em estado grave para o hospital. Os bandidos fugiram, levando uma sacola de moedas e o ladrão ferido. O táxi usado no assalto foi encontrado incendiado nas imediações do shopping, onde as marcas do confronto ficaram visíveis. Essa atitude fugiu idoso ali, falou só que quem ia correr. A gente não tem peito de aço, não, das colete nem nada. O shopping é monitorado por câmeras e alega que fica perto de uma cabine da PM. Mesmo assim, o sindicato da categoria acha que houve falha na segurança. Tem que se responsabilizar pela manutenção de uma cabine de polícia militar aqui dentro. Veja no próximo bloco, moradores de São Paulo denunciam toque de recolher em bairro da zona sul da cidade. E ainda, mulher é suspeita de agredir crianças em creche. Agora são 6h34. O Direto da Redação volta já. José não aceita ser escravo e desperta a raiva de um novo inimigo. Você é um homem livre? Nesta quarta, 21h30. Então arrume o que comer. José do Egito. Atenção, está previsto aumento no preço dos remédios, mas a Droga Fuji se antecipa e garante preço sem aumento o ano inteiro. Como? Compre na Droga Fuji em março, guarde o cupom fiscal e garanta o preço do seu medicamento sem aumento até o fim do ano. Corra, porque quem não comprar agora vai pagar mais caro. Droga Fuji, a guardiã da sua saúde. Consulte o regulamento em nossas lojas. Quem tem 42 anos de tradição em Brasília tem muita história para contar. Nesse tempo, foram mais de 600 mil clientes atendidos. Mais de 128 mil carros vendidos e vários sonhos realizados. Classic LS 2013, entrada mais parcelas de 549. Jorlan, tradição em conquistar gerações. Televendas 21010000. Crianças vítimas de violência dentro e fora de casa, envolvidas em prostituição e até em adoções questionadas na justiça. Na nossa nova série, você vai saber como a impunidade coloca a infância em risco no Amapá. Na primeira reportagem, uma avó acusa autoridades de roubar e vender a neta dela. Uma região do Brasil em que a infância corre risco. Na esquina, corpos à venda, 12, 13, 14 anos de idade. Quantos anos você tem? Eu tenho 15. Aos 11, esta menina terá o filho do padrasto. Porque até agora eu vejo outras crianças brincar e minha filha não pode brincar porque ela já perdeu e brincar. No interior, sexo em troca de um estojo de maquiagem. O que ele te dá? Uma maquiagem e a sandália. O promotor anuncia, quer descobrir nestes processos se existe venda de bebês, tráfico humano. Em Macapá, o desespero da avó com a perda de Jeane. E eu tenho certeza que a minha neta foi vendida. Em Jundiaí, no interior de São Paulo, a incerteza do pai que adotou a criança. Eu tô me sentindo eu na frente do tsunami. A bebê em disputa foi de um extremo a outro do Brasil em tempo recorde. O documento com o pedido de adoção diz que ela foi encontrada numa boca de fumo. A família de origem contesta. É mentira, isso não existe. É mentira? É mentira, é mentira. Isso é mentira. A mãe do bebê admite ser dependente do crack. Todos os filhos dela estão com parentes. O pai está preso por furto numa penitenciária local, mas a avó da criança garante que tem condições de criá-la. Eles podem mentir, porque meu filho... Porque o pai é dependente, mas eu não sou. Eu nunca fumei, nunca bebi na minha vida. Né? Então, porque o pai tem esse problema, aí eles estão usando porque meu filho é um dependente. Dona Magali já tem a guarda de 2 netos, ambos do filho preso.
Há mais de um ano, ela perambula por órgãos oficiais, fazendo a denúncia sobre o sumiço de Jeane. O que a gente está fazendo agora aqui, em Macapá, é saindo da casa da dona Magali, nós estamos caminhando para o fórum, que é o que a senhora faz praticamente um dia sim, um dia não? Dia sim, um dia não, lá e puxando ela direto. Quanto tempo que a senhora passou sem informação da neném? 6 meses. Um ano e 6 meses. Até que hoje, essa aqui, buscando ali na rede social, achou as fotos da criança, né? Deu uma esperança para vocês de recuperar? Deu. Na versão de Dona Magali, o caso começou aqui, na casa da família. Temendo pelo futuro do bebê, um tio pediu ajuda a uma assistente social. Juan queria assustar os pais da criança dependentes de drogas e recebeu a assistente. Chegou aqui, conversou, tem testemunha, tava meus irmãos, minha cunhada, tava tudo aí. Conversamos com ela numa boa. Na hora que ela levou o bebê daqui, ela não falou, olha, tô dando para outra família, vai ser adotado. Não, ela não falou nada disso, até porque eu já tinha acertado com ela na secretaria. Então ela pegou e falou, olha, vamos dar o susto, depois eu devolvo a criança, vou chamar os pais da criança, vou conversar, vou dar um susto. E depois devolve. E depois eu devolvo a criança. A assistente social é Darlita Ferreira Barros. Por telefone, ela deu outra versão para o caso. Ele falou que a criança estava numa boca de fumo e que nessa linguagem, tinha sido os maconheiros que tinham entregado a criança lá na casa dele. Que eu poderia ir lá, porque ele já tinha ligado para a mãe dele, que a mãe dele é uma mulher de garimpo, estava por garimpo, e que disse que era para ele dar um jeito na criança. Darlita visitou a casa da família acompanhada por um juiz, Saloé Ferreira da Silva. O juiz esteve aqui? Esteve aqui em casa. Esteve aqui em casa. É comum o juiz vir assim para um caso de adoção ou não? Eu acho que não, mas ele veio com ela. O juiz teria argumentado que era preciso mandar a criança para São Paulo por motivos de saúde. Como foi a conversa da senhora com o juiz? Não, a conversa do juiz foi que ele falou que a neném tinha que fazer esse tratamento, né, lá em São Paulo, e que todo dia eu ia ter notícia da criança. O tio do bebê estranhou a atitude da assistente social Darlita. Ela queria a certidão de nascimento da criança, né? E a mamãe deu só cartão de vacina. E ela chegou a me oferecer dinheiro para me pegar o registro de nascimento para me dar para ela. Quanto porque ela queria te dar? Não, ela não falou valores, mas ela disse, poxa, pega a certidão para mim, se for preciso, eu te dou um dinheiro. Os documentos mostram que foi um processo rápido. O pedido de guarda provisória foi formalizado pela advogada Maria do Socorro Lima no dia 7 de novembro de 2011. No mesmo dia, o pai adotivo conseguiu uma certidão de nascimento, em que Jeane recebeu outro nome. O curioso é que, embora a família da criança seja de Macapá, todas as medidas legais foram tomadas em Mazagão, uma cidade do interior. Como é que foi feito Mazagão se a criança nasceu aqui em Macapá, né? Se a criança foi levada daqui. A criança não tem nada a ver com Mazagão. Não tem nada a ver com Mazagão. E as decisões sobre a criança foram lá? Foram tudo lá. Fomos a Mazagão, que fica a 40 quilômetros de Macapá, para investigar melhor o caso. É uma tranquila cidade de apenas 15 mil habitantes, que tem um único juiz, Saloé da Silva. No fórum, fomos informados que ele estava de férias. Você tem como conversar com o doutor Saloé? Saloé. O doutor Saloé não se encontra. Ah, não? Ele está de férias. Está de férias? Descobrimos que o juiz é casado com a assistente social Darlita, que cuidou de todo o processo de adoção. No documento que serviu de base para ele dar a guarda provisória da criança ao casal de Jundiaí, Darlita aparece como testemunha. Por telefone, ela nos disse que não vê conflito de interesses em atuar num caso que foi decidido pelo próprio marido. Mas que conflito? Mas que interesse ia ter uma criança, hein? Que interesse ia ter? Não, um conflito de interesse de você levar a criança para um lugar onde as decisões são tomadas pelo seu marido. Você não enxerga um conflito de interesse nisso? Você acha? Mas
E põe no meu lugar. Aonde que você ia deixar uma criança no sábado à noite em Macapá? Um abrigo de Macapá. Um abrigo de Macapá. Você não conhece um abrigo de Macapá? Conheço todos. Abrigar uma criança em Macapá, em qualquer lugar do estado do Brasil, só se abriga a criança por determinação judicial. Darlita alega que levou a criança para Mazagão para receber atendimento neste centro de assistência social. A informação consta no documento apresentado pela advogada do casal de Jundiaí. Esse lugar aqui é supostamente onde a criança ficou antes de seguir para adoção. Pelo menos consta no processo como sendo o lugar. A gente vai ver se consegue achar alguém aqui. Mas os arquivos do lugar não registram a passagem da criança por aqui. Ele não passou por aqui em nenhum momento. Nós verificamos todos os arquivos, não tem. Para Darlita, a atuação dela no caso salvou uma vida. A criança estava extremamente debilitada, estava numa situação assim que ou você atende ou a criança ela morre. Eu posso fazer uma coisa por ação, não por uma omissão minha. Eu olhei para ela e eu falei assim, não, faz o seguinte, eu quero a criança de volta, eu vou me responsabilizar como tia, eu posso ficar com a guarda da criança. E que ela falou negativo, eu não vou te dar. Eu só vou te dar se tu me devolver os R$500 que eu já gastei na criança. Com o novo conceito da família alargada, com o conceito sociológico da família extensa, é necessário que realmente, primeiro, se faça com que essa criança possa viver no seu núcleo familiar. A família que ficou com a guarda provisória de Jeane já tem uma filha adotada também em Mazagão. Mas sem saber que está sendo filmado, o pai diz que não conhece ninguém que tenha feito uma adoção no Amapá. Você conhece outras pessoas aqui que adotaram crianças no Amapá? Conhece? A própria assistente social Darlita confirmou. O primeiro filho deles é de Mazagão também ou não? É, de Mazagão. O pai de Jundiaí diz que não tinha contato com a assistente social Darlita. Eu não conheci, Darlita dá outra versão. Você já conhecia, né, Darlita, o casal de Jundiaí, então? Conhecia sim. Do primeiro filho? Tribunal de Contas. O pai diz que não houve nada irregular no processo. Você cobraram alguma coisa pela adoção? Sim, não pelo serviço técnico da advogada? Pelo serviço de advocacia dela? Processo. Só agora o juiz Saloé Ferreira da Silva se declarou impedido de continuar no caso, reconhecendo que a assistente social Darlita é companheira dele há mais de 10 anos. Para a avó Magali, foi um roubo, um caso de tráfico, em que uma família vulnerável foi atropelada pela justiça. Enquanto eu passando mal, pensando que a minha neta estava bem doente, estava sendo dada para uma família, e ele vem dizer que ele não tem nada a ver. Isso não existe, senhor. Isso não existe. Eu não tenho medo de falar, não. Se ele quiser mandar fazer alguma coisa para mim, que ele mande fazer. Mas medo de calar minha boca, eu não vou calar. Ele roubou e vendeu a minha neta. Por causa desta e de outras denúncias, este promotor de Macapá resolveu rever todas as adoções feitas na cidade nos últimos 5 anos. Eles estão fazendo isso, utilizando esse mecanismo para facilitar as adoções de pessoas amigas aqui que querem adotar. É exatamente nesse particular. Em outro caso que chamou a atenção do promotor, a mãe perdeu a guarda de 2 filhas. Uma delas para uma funcionária da própria Vara da Infância de Macapá. A mãe foi ao fórum em busca de um documento para um dos filhos. Chegando lá, viu uma denúncia anônima contra ela por causa do uso de drogas. E as crianças foram retiradas da família no corredor do fórum. Maria Angélica foi prostituta, conheceu o marido na noite. Ambos foram usuários de Merla, droga obtida a partir da pasta de coca. O bebê Jair Gabriel chegou há 40 dias, mas a família continua incompleta. Os pais são impedidos de ver os filhos e têm que se contentar com a foto de um calendário para se lembrar da mais novinha. Eu tenho uma foto aqui que é do calendário.
que pra mim é a mesma coisa. A mais nova, por ser branca de olhos azuis, teria atraído a atenção de uma funcionária da Justiça, que contaria com a ajuda de colegas para ficar com a criança para sempre. Nós pedimos para ela me passar o aniversário dela com a gente. Foi escondido, sumiu a petição, só apareceu depois que o aniversário passou. Esses mesmos servidores é que estavam manipulando o processo, que eles tinham interesse de prejudicar as pessoas e de ficar com a criança. Eles mesmos é que estavam olhando, estavam pegando documento, estavam mandando documento para cá, tirando documento. Quando chegava um pedido para visitar, eles não apresentavam para o juiz se manifestar. Hoje os dois têm casa própria, trabalham juntos e têm renda para sustentar os filhos. A denúncia anônima contra eles não se confirmou. Os exames de sangue para o consumo de drogas deram todos negativo. A mãe nos leva para conhecer o quarto que foi preparado para as filhas que hoje vivem com outras famílias. Olha a bonequinha, a cuca dela. Quem é essa? Da Angelina. Da Angelina. Por causa que tá pagando uma coisa que a gente não fez, é uma injustiça o tempo todo. O desespero de Angélica é o mesmo de Dona Magali. Ambas temem que a justiça seja usada para tirar das famílias mais pobres o direito de criar seus próprios filhos. Eu quero a minha neta de volta. Eu dou para aquele lá de cima. Para aquele eu dou, para outra pessoa eu não dou. E tem novidade no jornalismo da Record a partir da noite desta terça-feira. A partir desta terça, é impossível não se emocionar junto com ele. O Jornal da Record passa a contar com todo o talento. Londres volta a ser a sede das Olimpíadas. Essa é a Tóquio pós-terremoto, pós-tsunami. E a experiência de quem acompanhou de perto. O estádio inteiro vibra muito. Os fatos mais importantes de nossa história recente. Qual vai ser a marca do governo? A partir desta terça, Adriana Araújo e Celso Freitas no jornal mais dinâmico da TV, Jornal da Record. A Polícia Militar abriu inquérito para apurar uma agressão a 2 mulheres cometida por um policial em Belo Horizonte, Minas Gerais. Um vídeo divulgado em uma rede social registrou a confusão. O policial segura a motorista pelo ombro. A mãe dela está ao lado. Quem assiste a cena fica indignado. Gente, eu nunca vi um negócio desse. Se alguém tivesse roubado uma bolsa, não tinha um guarda aqui. Em pouco tempo, chegam mais carros e motos da polícia. Olha o tanto de polícia para prender 2 mulheres. A jovem é levada pelo braço para uma das viaturas. Não é possível, gente. Tá levando a minha como se ela fosse bandida, olha lá. A testemunha que gravou o vídeo chega a chorar diante da cena. Gente, eu tô indignada. Gente, mas não precisa disso nunca. A motorista estacionou o veículo nesta plataforma onde só é permitido parar ônibus. Por isso, ela foi abordada por policiais. E como estava sem o documento do carro, os militares decidiram rebocá-lo. Tirou a chave do carro, né? E eu perguntei, moço, você não pode fazer isso comigo, devolve minha chave? Aí, nesse momento, ele já me deu um chute, já torceu meu braço, já me jogou pra cima do capô e me algemou. O vídeo não mostra, mas a mãe dela tentou defender a filha quando teria sido agredida por um cabo da polícia. Ela foi levada para o hospital e levou 8 pontos na testa. Fui proteger a minha filha, levei um soco na cabeça, uma algemada na cabeça, saiu muito sangue. Neste momento, inclusive, eles me ameaçaram de que se eu não ficasse quieta, me daria um sossega-leão. De acordo com o comandante do batalhão de trânsito, os militares que participaram da ocorrência disseram que mãe e filha estavam agressivas e os militares apenas se defenderam. Um inquérito foi aberto. Ao dizer à senhorita que o veículo seria apreendido e removido, levado ao depósito, ela não concordando, começou a agredi-lo, empurrá-lo e dar tapa no militar. O que era uma simples ocorrência de trânsito terminou com 9 viaturas e 3 motos da PM. Mãe e filha passaram mais de 12 horas na delegacia. Elas denunciaram o caso na corregedoria da polícia. Não tem nada pra fazer, aí eles ficam inventando, né?
6h53, agora é hora de saber quais são os destaques de hoje no DF no Ar. Lívia Braz, bom dia. Olá, Vanessa, bom dia a você, bom dia para todo mundo que acompanha o jornalismo da Record. Olha, hoje a gente vai mostrar que aquele trânsito que nós estamos acostumados a ver ali na BR-040 pode ter alguns agravantes que vão além da grande quantidade de veículos. Dá só uma olhada. O motorista que trafega pela BR-040, rodovia que liga Brasília a Lusiânia, precisa ter paciência. Os congestionamentos são frequentes, principalmente em horários de pico. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, mais de 70 mil carros transitam pelo local todos os dias. Até 8 horas da noite é desse jeito. Isso aqui é muito estreito, para pôr muito carro. Eram 5 horas da tarde quando a nossa equipe flagrou a via completamente parada. Muitos carros transitando pelo acostamento para tentar chegar mais cedo em casa. Valguimar mora em Santa Maria e trabalha na Asa Norte. Para chegar ao trabalho no horário, precisa sair de casa ainda de madrugada. A pessoa precisa levantar entre 4h30 e 5 horas da manhã, né? Quer dizer, para rodar um trecho de 40 quilômetros. Ele gravou um vídeo para mostrar um dos motivos para tanto congestionamento. Perto do posto da Polícia Rodoviária Federal, próximo a Santa Maria, é possível ver que os carros de passeio invadem a pista dos caminhões, que deveriam ter preferência, porque precisam parar no posto e fazer a pesagem. Outros carros chegam até a cortar caminho pelo posto, causando um afunilamento de veículos. Bom, e o que a gente está acostumado a mostrar aqui, né, Vanessa, todos os dias praticamente com o nosso helicóptero, é aquele problema da grande quantidade de veículos, que como a gente viu na reportagem da Narla, são cerca de 70 mil carros todos os dias. Agora, se as pessoas também, se os motoristas não se conscientizarem e acabarem invadindo o espaço que é destinado aos caminhões, fica ainda mais complicado. Daqui a pouquinho, a gente vai estar ao vivo nesse local para mostrar por que tanto problema e qual a solução que pode ser feita para evitar ainda mais congestionamentos nesse local. O problema, Lívia, eu acho que só vai ser resolvido quando o governo investir num transporte público de qualidade, porque não adianta construir pistas e mais pistas se cada dia tem mais e mais carros e motos nas rodovias, nas avenidas do Distrito Federal e também do entorno. É preciso investir em transporte público de qualidade, porque aí sim as pessoas vão passar a deixar o carro em casa, né, muitas delas para vir de ônibus, para o trabalho, enfim. Com certeza. 6h55 e um dado que assusta. A cada hora, 4 motoristas são pegos dirigindo e falando no celular ao mesmo tempo. E esse é um perigo quase tão grande quanto pegar o volante logo depois de beber. Celular. Hoje não dá para ver esse celular, não. Hoje em dia, a tecnologia está avançada e é muito útil o telefone celular. Olha, quando vê, tá com o tênis todo molhado, por pisar em algum buraco, já cheguei a bater em poste. Mexendo no celular, olha só. Mas é assim mesmo, Tecnologia hoje em dia nos faz viciar nisso. Eles estão em todos os lugares, já dominaram parte da vida da sociedade e quando as pessoas perceberam, já não conseguiam mais ficar sem os celulares. Geralmente para comunicar com o pessoal da escola e mais com a minha filha, né? Preocupação familiares. Hoje em dia, ninguém consegue viver sem celular hoje em dia. Se eu sair de casa sem, eu me sinto nua. O problema hoje em dia não é ter 1, 2, 3, quantos aparelhos você quiser. A situação fica mais complicada quando o celular é usado na mesma hora que for dirigir. Você sabia que, de acordo com o Detran, a cada 1 hora, pelo menos 4 motoristas são flagrados dessa forma? E eu acho que se a gente andar pela rua, ficar paradinho em alguma via de grande movimentação, Vanessa, a gente vai encontrar um dado ainda maior, viu? Isso é que o Detran consegue mensurar, né? O que consegue contabilizar. Agora, se você ficar parado, você está acostumado a ver, eu até comentava com você, todas as vezes que você está andando no trânsito, tem uma certa lentidão, alguém fazendo uma manobra um pouco arriscada, olha para o lado. Está praticamente quase todas as vezes no celular. E aí se distrai, acaba fazendo besteira, barbeiragem no trânsito, provocando acidentes, muitas vezes até com mortes de pessoas inocentes, não é mesmo? Com certeza, porque não adianta, né? Quase ninguém consegue fazer com excelência 2 atividades ao mesmo tempo. Dirigir já requer muita atenção. Falar ao celular também. Agora, 6h58. Mais uma tragédia motivada por motivo fútil. Vanessa, dessa vez o caso envolveu 2 taxistas. Um deles acabou morto.
César Luiz Cristino, de 57 anos, era um dos diretores do Sindicato dos Taxistas de Brasília e também sargento aposentado da Polícia Militar. Segundo testemunhas, ele foi morto por outro taxista, Miguel Augusto Mariano, conhecido como Arruda, de 59 anos. O crime aconteceu neste restaurante do Sindicato dos Taxistas, onde o diretor costumava almoçar todos os dias. Neste domingo, ele estava sentado exatamente aqui quando o Miguel teria entrado no restaurante para almoçar, mas ele teria sido proibido porque hoje ele não estava de serviço. Segundo testemunhas, ele teria se sentido humilhado com a informação e foi até a cozinha, pegou uma faca e atingiu César Cristino com 3 facadas, uma no ombro e 2 nas costas, quando o diretor tentava fugir. As pessoas que viram se afastaram, um dos cozinheiros foi tentar segurá-lo, né? E aí nisso ele se desvencilhou do cozinheiro, quase esfaqueou o cozinheiro também e foi atrás da vítima com o intuito de matá-lo. Ele tinha a oportunidade de não terminar e de conseguir realmente ceifar a vida da vítima, no entanto ele foi até o final, ou seja, enquanto ele não viu que a vítima estaria desfalecida, ele não parou. Ou seja, mais um caso que a gente mostra aqui de uma família inteira. A gente vai ver daqui a pouquinho a filha desse taxista que não se conformou, que passou mal, né, ao receber a notícia da morte dele, por causa de uma coisa tão fútil, de um motivo tão banal. Uma humilhação que ele diz ter sofrido, ficou nervoso, pegou uma faca e acabou matando esse homem, esse pai de família. E quando os colegas de trabalho, os outros taxistas, ficaram sabendo desse caso, ninguém se conformou, Vanessa. É quase que inacreditável, né, que uma pessoa tenha coragem de matar a outra porque foi impedida de trabalhar ou por qualquer outro motivo sequer, né, quer que fosse. Agora, a polícia precisa investigar esse caso e punir, não é? Esse agressor, esse suspeito aí de ter matado o colega por um motivo tão bobo. Com certeza. Agora, outros colegas de trabalho desses taxistas, né, que trabalhavam juntos ali no mesmo local, disseram que nos últimos dias o acusado desse crime, o suspeito desse crime, andava um pouco nervoso, um pouco diferente. Segundo esse colega, ele podia até mesmo estar usando drogas. Agora, a polícia é que vai dizer, né, o que motivou de fato esse caso. Fato é que a gente se entristece de dar uma notícia de uma morte tão banal que nem essa. 7 em ponto. Depois de uma denúncia, a polícia chegou até uma casa no Recanto das Emas e encontrou quase R$60 mil em notas falsas, além de armas e drogas. Dentro da casa foram apreendidas ainda 2 mulheres. E agora um detalhe, o suspeito vivia com 18 filhos e 3 esposas. Metódio Ventura foi preso na quadra 407 do Recanto das Emas, bem em frente à casa onde morava com as 3 mulheres e vários filhos. Os policiais chegaram depois de receberem denúncias. Foi informado que tinha pessoas armadas e tal naquelas redondezas, naquela área. E foi facultada a entrada da Polícia Militar naquele local, naquela residência. Na casa, os policiais encontraram 2 armas, um revólver calibre 38 e o outro calibre 32. 500 gramas de cocaína, além de várias notas falsificadas. Foi encontrado um bloco, né, grande de papel, que estava todo envolto, estava embrulhado. E nós abrimos e encontramos como se fosse uma resma de papel, né? É muito mais do que uma resma. E esse papel a gente suspeita que seja para a confecção desse dinheiro falso. Na reportagem completa, Vanessa, que a gente acompanha daqui a pouquinho, a partir das 7h15 no DF no Ar, eu vou te mostrar que a Carolina chegou a conversar com esse suspeito, com esse homem que vivia nessa casa que parecia uma verdadeira fortaleza e que ele nega que todo esse material que a gente vê na imagem, dinheiro, droga e também essas notas falsas, né? As armas, né, também. Exatamente, as armas. Diz ele que não era dele, esse homem que aparece aí na imagem. Ele disse que não tem nada a ver com esse caso. Agora são 7h02. Crianças foram agredidas em uma creche em Maresias, no litoral de São Paulo. Uma mulher de 62 anos é a responsável pelos maus tratos. Com uma toalha nas mãos, a mulher bate forte no rosto da criança. O menino tenta se proteger. Ela continua. Agora, com um prendedor de roupas, ela bate na cabeça de outra criança.
Ele também leva um puxão de cabelo. As imagens foram gravadas dentro desta casa em Maresias, no litoral de São Paulo. Aqui funciona uma creche. A agressora é chamada de Tia Pepita pelas crianças e recebe cerca de R$500 para cuidar de cada uma delas. Quem registrou tudo pelo celular foi um garoto de 10 anos que também passa o dia ali enquanto a mãe trabalha. E às vezes a gente, como pai, acha que a criança está exagerando, né? A agressora tem 62 anos e é professora aposentada. Ela cuidava de cerca de 10 crianças com idades entre 1 e 12 anos. Ao ser surpreendida pela polícia em casa, ela estranhou e se disse vítima de uma armação. Denigri minha imagem. Denigri minha imagem. Foi só depois de se ver nas imagens que Severina Martins admitiu. Não vale a pena, eu não devia ter feito aquilo. Mas só que ele me tirou do sério. Ela está sendo enquadrada no crime de tortura, que é um crime que tem uma pena de 2 a 8 anos de reclusão. Nós vamos agora ao nosso Mochilink, que está na EPTG, onde aconteceu um acidente. As informações com o Daniel Yamanaka. Bom dia, Daniel. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos. Imagens ao vivo aí do resgate do Corpo de Bombeiros. Há um acidente que envolveu vários veículos, engavetamento aí com 6 veículos na chegada da Estrada Parque Taguatinga à Estrada Parque Indústrias Gráficas. É justamente aquele viaduto que passa em cima da Épia, no final do CIA, e onde fica complicado o trânsito todos os dias para o motorista que sai da EPTG no sentido eixo monumental. A Polícia Militar, várias viaturas do Corpo de Bombeiros. Olha só, o Corpo de Bombeiros agora tirando os veículos, ou pelo menos tentando tirar os veículos. Esse veículo está com a roda presa, olha. Por causa do acidente, ele parece que quebrou o eixo, e aí os militares vão ter que levantar no braço esse carro aí para tirar o veículo da pista. Eles ocuparam uma das faixas, você vê que eles empurraram ali para frente, né? Então são 2 das 4 faixas desse trecho estão sendo liberadas para o fluxo de veículos. O congestionamento já chega a passar do Guará nesse momento aí na EPTG. Você, motorista que vai sair de Taguatinga, de Águas Claras agora, a melhor opção é sem dúvida nenhuma pegar a via estrutural para não ficar preso nesse congestionamento quilométrico que já é registrado nesse início de manhã aí na EPTG. Lá ao fundo você vê a chegada da EPTG, né? À direita vai estar o CIA e aí atrás do nosso Mochilink vai estar aí o sudoeste e o caminho para a Estrada Parque Indústrias Gráficas. O trânsito muito complicado nesse começo de manhã. Daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre esse acidente aí na chegada da EPTG à Estrada Parque Indústrias Gráficas. Lívia. Ok, Daniel, obrigado pelas suas informações. E moradores do bairro de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, denunciam a existência de um toque de recolher imposto por policiais militares. Para que ele seja cumprido, os policiais atiram e jogam bombas de efeito moral contra os moradores. Na comunidade, cravada em plena zona sul, exprimida entre bairros de luxo, dias de tranquilidade e rotina, noites e madrugadas de terror. A bomba de efeito moral explode e os jovens correm sem saber onde buscar abrigo. Eu caí no chão, fui pisoteada, saí toda machucada. O barulho intimida, a fumaça irrita os olhos. Eles estão respirando todo esse ar, cara, eles estão horrível. Mano, vocês não podem sentir o que eu tô sentindo agora, não foi horrível. Esse garoto estava junto com os amigos, por pouco não foi atingido. A bomba pegou bem ali, cara. E aí eles estavam curtindo o baile e tal. Dá 5 minutos assim de volta, tacando bomba na gente. Mano, não precisa disso, não precisa disso. Muitas crianças ainda estão na rua. Uma delas encontra o que restou da bomba. Achou? Aqui, ó. O garoto lá achou a bomba que tava na pizzaria, mano. Mostra a bomba perdida aí, cara. Meu, precisa disso. São vários artefatos encontrados depois da passagem da polícia. Tudo fotografado. De uma das janelas, o rapaz registra o violento toque de recolher. As bombas iluminam o céu de Paraisópolis. Tudo flagrado pelo celular de um morador, que também registra o momento em que um dos policiais mira para dentro de um bar e atira. São várias viaturas. O grupo, segundo os comerciantes, não atua com menos de 10 policiais.
Nas ruas, nas vielas, nos becos. Segundo os moradores, na maioria das vezes, os policiais agem de madrugada. Chegam em grande quantidade, fardados e armados, fecham o comércio e querem impedir até mesmo as festas que acontecem dentro das casas. O grupo ficou conhecido como Bonde do Careca e desde outubro do ano passado tem a missão de manter todo mundo em casa depois que a noite cai. Uma ação considerada criminosa e denunciada pelo Tribunal Popular. Um grupo que reúne mais de 100 entidades no Brasil e profissionais de várias áreas, como essa pesquisadora. Mais do que um toque de recolher. O toque de recolher significaria fechar os bares, mas jogar bomba em vielas, onde tem famílias e trabalhadores, isso daí não é toque de recolher. Isso é uma guerra. No dia 12 de janeiro desse ano, essa menina voltava de um bar com o namorado e o irmão, quando começou o tumulto. Eles cercaram as vielas e jogando bomba dentro da vela nesse dia. E aí não tinha como a população correr, a população ficou presa num lugar só. Bomba, bala de borracha e quando eles abordam o vinho, eles dão choque. A menina foi atingida no olho por uma bala de borracha. Aquela faísca no meu pé queimando, aí eu virei pra correr. Na hora que eu virei, eu senti um impacto no meu olho. Aí foi na hora que eu caí no chão. Tava tudo pra fora, não tinha mais olho, eu perdi o olho na hora ali. Desesperado, o irmão tentou pedir ajuda aos policiais. E eu passei 2 vezes na frente da polícia com ela desse jeito, pedindo ajuda, eles não ajudaram. Eles não falaram nada, eles riam, viravam o rosto. Eu não me senti ser humano naquela hora, nem eu nem minha irmã. A estudante, de 17 anos, passou por uma cirurgia para retirar a bala, que provocou graves lesões no globo ocular. Visão roubada da filha, um trauma ainda mais doloroso para a mãe. Porque minha filha tem 17 anos, ela tinha uma vida inteira pela frente. Minha filha saiu de casa com 2 olhos. Hoje em dia minha filha tem o quê? Só um. Essa moradora diz que são mais de 40 denúncias como essa que foram encaminhadas à Secretaria de Segurança Pública. Chegaram à Corregedoria de Polícia. Contra a violência, adultos e jovens recorreram a armas poderosas. Começaram a registrar tudo o que acontece durante a passagem do bonde. Vamos gravar, vamos filmar, né? Vamos pegar celulares, o que a gente puder, o que a gente tiver em mãos para poder denunciar o que está acontecendo. São várias ruas, toda rua tem 3, 4 pessoas aí para estar vendo isso, né? Fotógrafos e cinegrafistas amadores que trabalham sem ser vistos. No escuro das vielas, no alto dos becos. Assim, Paraisópolis anoitece vigiada. Olhos atentos que se multiplicam apontando para a mesma direção. Para revidar as bombas, silêncio e imagens que dispensam palavras. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que a menina que perdeu o olho foi ouvida pela Corregedoria e que as denúncias estão sendo investigadas. Se os abusos ficarem comprovados, os policiais poderão ser expulsos da corporação. Agora são 7h11. Um menor que havia sido apreendido injustamente por suspeita de assalto foi liberado por decisão da Justiça. Imagens comprovavam que o adolescente estava com a família numa oficina no momento do crime. A ansiedade é de uma mãe que nunca ficou mais de 2 dias sem ver o filho. Foi um erro que eles fizeram, mas o meu filho é inocente. A ordem do juiz segue apertada na mão de Maísa e a pressa é para evitar que Felipe passe mais uma noite na antiga FEBEM. Um mundo absolutamente diferente para Maísa e para o filho, Felipe, que depois de 6 noites podem se reencontrar aqui na frente da Fundação Casa. Foram 300 metros de caminhada do fórum até aqui, 3 horas, quase 4 horas de espera. Os 2 pais de Felipe, o irmão dele, o Rafael, podendo ver esse reencontro de novo. 6 dias sem fazer nada, é difícil. Na hora do crime pelo qual foi acusado, Felipe estava em Guarulhos, a mais de 30 quilômetros do local. Câmeras de segurança da oficina onde ele estava com o pai e o irmão comprovam isso. Quase 6 minutos depois do assalto, a imagem mostra o adolescente entrando numa van para ir embora. No sábado, quando foi levado à delegacia, Felipe foi reconhecido por esta vendedora. Mas 3 dias depois, ela já não tinha a mesma certeza. Não parece com ele.
O Jornal da Record também comparou a imagem do carro que a vendedora disse ter sido usado no assalto com esta outra, do veículo da família de Felipe. São quase iguais, a não ser pelas rodas, uma antena na parte de trás e 2 adesivos. As provas que foram colhidas já demonstram que ele não poderia estar em 2 locais ao mesmo tempo. Em 3 páginas, o juiz José Isaac Birer declara a prisão do adolescente ilegal e diz: é escancarada a falta de existência de requisitos para a prisão em flagrante. Abaixo ainda, destaca que a polícia agiu sem ordem judicial. Quando eu vi aquela reportagem, eu sabia que ele ia sair. Bom, a gente volta agora a falar sobre um acidente que a gente viu na EPTG. Daniel Yamanaka tem mais informações direto do nosso Mochilink. Daniel. Olha, a situação não é nada boa, viu, Lívia? O congestionamento já chega em Taguatinga. A EPTG completamente parada nesse momento aí por causa desse acidente envolvendo 5 veículos. Só fazer uma correção aqui, foram 5 veículos no engarrafamento. Algumas pessoas levadas aí pelo Corpo de Bombeiros para o hospital. Você vê que alguns carros foram retirados da pista, Lívia, mas alguns deles não tem como rodar. Alguns deles só vão sair daí mesmo com guincho. Então, nesse trecho aí da Estrada Parque Indústrias Gráficas, já depois daquele viaduto da Épia, o motorista tem 4 faixas. 2 estão interditadas por causa desse acidente com os veículos aí. Olha, a quantidade de militares aí do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, para esse atendimento a essa ocorrência. Agora foi um engavetamento bem violento, viu? Muitos carros envolvidos, os carros não ficaram muito estragados, a não ser alguns deles, né? Mas a situação é essa aí, olha, 2 faixas foram liberadas para o trânsito de veículos, Polícia Militar fazendo controle ali. Olha como que foi esse carro aí, esse também não sai de jeito nenhum se não for com guincho, né? Todo quebrado aí, bem estragado, Lívia. O problema foram os eixos dos veículos que sofreram algumas danificações e eles não conseguem afastar, né? A gente viu agora há pouco uma vítima desse acidente sendo socorrida pelos bombeiros e também alguns militares tendo que pegar ali em cima dos eixos, em cima das rodas e, de fato, arrastar com força para levar esses veículos ali para aquele canteiro central e então tentar liberar essa pista que a gente vê que já está bastante complicada nesse começo de manhã, né, Daniel? Exatamente. Em alguns pontos da EPTG, a velocidade média registrada já chega aos 4 km por hora. O motorista praticamente estacionando o carro na EPTG, esperando para o fluxo de veículos andar. Em mais alguns minutos, pode ser que essa velocidade aumente um pouco, mas vai aumentar pouca coisa com certeza, porque o fluxo de veículos é muito intenso, né? São 2 faixas apenas liberadas na chegada da Estrada Parque Indústrias Gráficas, depois que ele sai da EPTG, e é justamente naquele encontro do motorista que sai da Épia, pela Tesourinha ali naquele viaduto, vai estar à esquerda do seu vídeo aí, ele sai da Tesourinha pela esquerda e pega a Épia. Ó, o trânsito foi completamente interditado agora. Olha o que está acontecendo ali, a Polícia Militar interditou as 2 pistas, parece que é para fazer sinalização da via. O pessoal, os socorristas aí estão conversando ali também, interditaram mais uma vez, essa segunda faixa estava liberada, eles interditaram de novo. Então pode ser que eles vão, acho que eles vão arrastar esse carro aí, hein? Segura aí, é o Sidney Silva que está fazendo as imagens pra gente nesse momento aí com o nosso Mochilink. Olha, eles vão empurrar o carro para fora da pista por aí, viu? Esse pelo menos está conseguindo rodar, né? As rodas não estão travadas. Foi esse daí que eles carregaram agora há pouco, Lívia. Então conseguiram liberar as rodas. Conseguiram liberar a roda desse carro aí. Agora, a quantidade de gente vai carregar isso aí. Porque esses carros novos, né, Daniel, muitos deles travam as rodas em algum tipo de acidente. Então acaba ficando mais difícil quando tem algum acidente como esse aí. Olha, agora que a gente está vendo que eles estão carregando mesmo, Daniel. O povo é forte, viu? É difícil. Olha a quantidade pra empurrar de um militares. carro já é difícil, imagina carregar, né? Imagina. Olha aí, a roda da frente está travada, eles vão liberar a pista desse jeito aí, Lívia. Vão tirar todos os carros da pista no buque, no braço. Porque visto que não tem ninguém ferido, ninguém machucado com gravidade, agora a prioridade uns 12 bombeiros aí para carregar esse carro, olha. Agora a prioridade é realmente liberar essa pista. Alguns outros carros, eles também estão na mesma situação. O Sidney mostrou pra gente ali atrás um outro veículo que estava com a roda de trás quebrada. Alguns já estão fora da pista. Não sei se é o caso desse. Esse cinza ali, ele está com a roda de trás também imóvel, né? Agora, pelo jeito, parece que eles vão ter que tirar todos os carros no braço aí, né, Lívia? Acidente feio, hein, Daniel? Para ter ocorrido tanto estrago numa velocidade baixa, que normalmente é nesse horário, aí na EPTG, na chegada ao sudoeste, ainda assim com bastante gravidade. 5 veículos envolvidos, uma pessoa ferida, que a gente viu até agora. Olha só, a parte de trás de muitos carros, lanterna, para-choque. Esse carro aí também ficou com o eixo traseiro completamente danificado.
E só para me corrigir, para fazer justiça aqui, o pessoal do DR, Departamento de Estradas de Rodagem, também auxiliando aí as equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Olha aí, esse pessoal que está sem capacete, eles são do DR. A gente vê atrás. Esse rapaz de trás aí, olha. Eles interditaram a pista completamente, então o trânsito vai ficar bem ruim ainda até que seja liberada a pista. Lembrando o seguinte, mesmo quando há vítimas, a autoridade tem o poder de liberar a pista, né, evitando assim a perícia, para garantir o fluxo de veículos. Quando a situação é muito complicada, nesse caso aí, é uma das vias mais movimentadas do DF no início da manhã, é PTG, então a Polícia Militar, o DR e o Corpo de Bombeiros que estão fazendo essa operação, identificaram que a melhor solução no momento é liberar a pista. E aí a perícia acaba não sendo feita, mesmo havendo vítimas, né? A gente viu agora há pouco uma vítima sendo levada para o hospital de base, e aí eles estão fazendo a remoção dos veículos para liberar o trânsito e evitar que fique do jeito que está ali atrás. Olha a situação ali atrás, a chegada do CIA à Estrada Parque Indústrias Gráficas, Lívia. São 4 faixas que acabam se afunilando, virando, agora há pouco estava completamente interditado, voltou a estar liberada uma faixa só, e agora acredito que estejam 2 faixas liberadas. Se conseguir abrir um pouquinho a imagem para mostrar pra gente. E a gente vê uma lentidão enorme, parece que está tudo parado de novo, Daniel. E deu um problema ali, volta ali, Sidney, aquela fumaça ali. Tem uma fumaça que a gente vê no canto esquerdo ali do vídeo. O que é isso, Será Daniel? que é só poluição aí do ônibus ou dessa Kombi aí? Porque nem tá tão frio assim, né? Para ser o escapamento de algum veículo. A impressão que a gente tem é que deu algum problema nessa Kombi. Coisa estranha, olha que fumaça que tá saindo dessa Kombi aí. Olha, tem alguma coisa errada com essa Kombi aí, tá saindo fumaça do teto da Kombi. Do teto. Realmente tá estranho isso daí. Se eu fosse esse motorista, eu parava ali naquele acostamento. Ô Sidney, avisa ele aí, não sei se ele tá vendo. Ah, eles tá vindo do motor mesmo, isso aí é um respirador do motor da Kombi, né? O Sidney vai avisar o motorista aí. Ver se ele faz algum sinal aí pra gente. Bom, mas de qualquer jeito, para você escapar desse congestionamento da PTG, você segue agora pela via estrutural, Estrada Parque Ceilândia. Ele tá avisando aí, ó. Parece que é normal, hein? Parece que o motorista não ficou muito preocupado. Deve ser o motor desregulado mesmo. Mas nesse momento, para não pegar o condicionamento da PTG, que está inevitável, o jeito é escapar ali pela estrutural e fazer o seu caminho para o plano piloto pela via estrutural, Lívia. É a melhor opção nesse momento para o motorista que deixa Ceilândia, Taguatinga, Águas Claras e que consegue vir ali pela via estrutural, que nesse momento tem as 2 faixas voltadas sentido Taguatinga.